Portanto, em complemento do que estava a dizer, ao voltarmos então ao nosso desenvolvimento, devemos sempre aqui no EMS garantir que temos o Apache e o MySQL disponível. Entretanto, eu vou fechar isto e vou abrir aqui uma janela no browser e vamos escrever localhost. Vamos só esperar aqui um pouco para garantirmos que o servidor Apache arranca e conseguimos aceder ao nosso website. Pronto. Então, já temos aqui o nosso website a funcionar. Vamos fazer como na última aula. Portanto, vamos ter duas vistas. Esta se calhar fica do lado esquerdo, esta aqui do lado direito. Portanto, vista de utilizador. Assim. Vista do utilizador do lado direito. Vista de administrador aqui do lado esquerdo. Como é que nós acedemos à vista de utilizador, de administrador? Vamos a localhost e escrevemos wp-admin. E somos então encaminhados aqui para este ecrã, onde tem a nossa página com este formulário para fazermos o login. No nosso website nós tínhamos colocado aqui uma autenticação muito simples, admin, só para lembrarmos sempre do que é que, quais eram as credenciais. E conseguimos então fazer aqui o login. Entretanto, deixem-me só ver aqui nas atualizações o que é que temos. Provavelmente será de plugins. Exato. É aqui este plugin que tem uma atualização. Nós não vamos para já fazer esta atualização. Ora, entretanto, estivemos a ver os artigos na última sessão. Agora vamos ver as páginas. Portanto, nós criámos inclusive uma página na última aula, que foi esta página de livro, onde pronto, escolhemos ali um template muito simples e daqueles já pré-definidos e então aplicámos essa página. Portanto, aqui na vista do utilizador fizemos isto assim de uma forma simples. Okay? Agora, vamos ver o que é que nós temos ao nosso dispor para a criação de páginas. Vamos então clicar aqui no adicionar página. E somos então encaminhados para uma página de edição deste website. Logo à partida, tal como aconteceu da última vez, pergunta-nos se nós queremos utilizar um padrão, portanto, utilizar algo deste género, em vez de fazermos a nossa página de raiz, termos aqui já uma série de padrões pré-definidos que nós poderíamos escolher e depois sim editar. É uma possibilidade, contudo, o objetivo agora não é construirmos uma página já assim feita, mas sim vermos o que é que temos ao nosso dispor na criação de páginas para criarmos nós a nossa própria página de raiz. Isto é importante porque se nós quisermos depois mais tarde pegar em algo deste género e editar determinado elemento ou atingir um look parecido com estes elementos que estão aqui, sabermos como fazer. Portanto, eu não vou querer escolher um padrão. Vou fechar. Portanto, o que é que nós temos então aqui na vista de edição? Temos um título,
onde nós podemos escrever o título da nossa página e depois veem que temos aqui o clique em para escolher um bloco. Ok? Portanto, o que é que acontece? Eu vou deixar aqui no título página de teste, só para, vai aparecer aqui neste sítio, embora com um layout diferente, que será aquilo que nós vamos construir aqui, mas aparecerá aqui em cima. Portanto, página de teste. Entretanto, clique para fazer ou para escolher um bloco. O que é importante nós percebermos nesta parte de construção de páginas no WordPress? Tudo é então composto por blocos. Nós temos a possibilidade de ter um bloco, por exemplo, este pedacinho que está aqui do lado direito, onde eu tenho o cursor, com uma imagem, e este texto do lado direito, quer dizer, do lado esquerdo, mas na minha janela do lado direito. Portanto, esta parte onde está a imagem, mais esta parte onde está este texto, tudo isto é um bloco. Okay? Depois, dentro do bloco, existem outros dois blocos. Portanto, podem também, e eu posso utilizar também esta designação, ou seja, um container, ou seja, vamos ter aqui uma espécie de um contentor que vai ter vários blocos lá dentro ou elementos soltos. Portanto, um bloco é um conjunto de elementos e um bloco pode ter vários blocos lá dentro e esses blocos terem vários elementos lá dentro ou outros blocos. Portanto, um bloco pode ter blocos ou elementos. Portanto, é aquilo que acontece deste lado. Este bloco vai ter lá um elemento aqui deste lado. Aliás, isto depois até vai estar dividido aqui num bloco que separa as duas coisas, para fazermos da parte esquerda e a parte direita. Mas tudo isto é um bloco. Depois aqui em baixo temos um bloco também. Depois aqui também temos um bloco. Isto também é um bloco. Portanto, vocês vão vendo que à medida que notam áreas diferentes no vosso site, tudo isto vocês depois começam a identificar, ok, isto é um bloco, esta parte amarela é um bloco, isto é o footer do nosso website, mas isto é um bloco, isto vai ser um bloco, isto outro bloco e isto outro bloco. Então vamos fazer aqui carregar no mais e vamos ver então o que é que temos à nossa disposição. Eu vou fazer aqui o pesquisar tudo para termos todos os elementos aqui do nosso lado e depois vermos o que é que pode ser aplicado ou não. Bem? Vamos começar aqui por elementos simples. Portanto, vamos criar um bloco com um X de elementos. Temos aqui, por exemplo, o parágrafo. Se nós clicarmos e arrastarmos, vamos ter aqui um sítio para escrever o nosso texto. Pré-definido vem um parágrafo, mas nós podemos então ter aqui a possibilidade depois de arrastar outros parágrafos para dentro do bloco. Eu vou clicar também aqui para termos as opções. Porquê? Porque nós vamos arrastar blocos para aqui, mas também é importante nós podermos personalizar elementos ou blocos. E isso conseguimos fazer através desta tab aqui lateral, ou esta barra aqui lateral de opções. Entretanto, o que é que nós temos aqui no parágrafo? Parágrafo é texto, portanto vocês podem escrever o que vocês quiserem aqui. Tem a possibilidade de alinhar o texto à esquerda, ao centro, à direita, podemos alinhar ao centro, colocar a negrito, neste caso convém selecionarmos o texto e a negrito, tal como faríamos num ficheiro de texto. Temos a possibilidade de colocar um link, também, este texto ser um link, pode ser para uma página já existente ou para um outro URL que vocês queiram adicionar.
Depois temos também aqui, nesta setinha, a possibilidade de utilizar esta opção de código em linha, ou seja, isto seria para vocês utilizarem, por exemplo, para escrever em código, ou seja, em vez de ser algo como um texto normal, isto seria uma formatação diferente para linhas de código. Também é uma coisa comum. Depois também temos a possibilidade de fazer um destaque, por exemplo, àquilo que estamos a fazer, uma entrada de teclado, também é possível fazer para depois conseguirmos ter um sítio para o utilizador poder escrever. Podemos ter também aqui idioma, imagem em linha, também clicando na imagem em linha nós conseguimos colocar uma imagem e texto à frente, vai-nos abrir aqui a parte da multimédia para nós carregarmos as imagens, já vamos a isto um bocadinho mais à frente. Depois temos também a possibilidade de utilizar como nota de rodapé, em que temos aqui uma espécie de uma listagem, ou seja, temos aqui uma série de opções para nós personalizarmos o nosso texto. Okay? E podemos fazer também o seguinte, que é, depois de tudo isto, podemos, ora, e eu agora quero eliminar este, e vamos voltar aqui a eliminar este e eliminar este também, porque eu estava a criar vários parágrafos. Mas, perdão, estamos aqui. Mas, o que é que eu vos queria mostrar mais relativamente a estes elementos? Que nós podemos aplicar estilos, não é? E temos aqui, se colocarmos o rato por cima, podemos ver os estilos que estamos a aplicar. Existem estes 4 que vocês podem aplicar. Entretanto, aqui a nível da cor, vocês podem escolher a cor do texto, imaginando que queriam este texto roxo e o fundo amarelo por algum motivo. Tinha o texto a roxo e o fundo amarelo. Poderíamos voltar a limpar tudo isto e termos a nossa... o preto definido, não é? O preto em texto, o preto em fundo branco. Portanto, a seguir, podemos também mudar aqui na parte da tipografia, podemos também mudar o tamanho do texto. Há alturas em que nós vamos querer texto maior, há alturas que vamos querer texto mais pequeno. Existe também aqui do lado direito estes 3 pontinhos com várias opções de tipografia. Nós temos algumas selecionadas, neste caso o tamanho, mas podemos também personalizar o tipo de letra, a apresentação, a altura da linha, espaçamento, decoração, orientação, maiúsculas ou minúsculas, ou letra capitular. Okay? E aí, se nós voltarmos aqui a escolher estas opções, podemos, por exemplo, alterar o tipo de letra que é aplicado no nosso parágrafo, podermos escolher aqui um tamanho de letra ligeiramente diferente. Eu aqui já estou a aplicar a um outro bloco, mas veem que eu estou a alterar o tipo de letra e ele vai alterar aqui em cima. Depois também aumentamos aqui o tipo de letra. Na apresentação, isto é se nós queremos o texto também a negrito ou itálico ou o que seja, portanto, imaginando que queríamos o texto aqui mais fino, podíamos utilizar, se queríamos a negrito, podíamos utilizar este, se queríamos extra negro, ou podíamos fazer aqui um itálico, o que tiver que ser. Temos aqui várias opções. A altura da linha também é importante para nós termos um espaçamento entre linhas dentro do mesmo parágrafo, portanto também é personalizável. E o espaçamento entre, já agora que eu não consigo ler, é o espaçamento entre letras, exatamente. Nós podemos também, por exemplo, fazer 10 pixels de espaçamento entre letras ou outro valor qualquer que vocês queiram, não é? Mas é medido em pixels, portanto é renderizado aqui uma letra, conta-se um X de pixels e isto depois
faz então o espaçamento para a frente. Depois temos a parte da decoração, que é se queremos isto sublinhado, ou se queremos isto rasurado, ou se não queremos nada. Orientação, se o nosso texto é vertical ou é horizontal. Tudo maiúsculas, tudo minúsculas. Primeira maiúscula e, entretanto, esta letra capitular, que é, por exemplo, vocês veem artigos e blogs e coisas do género, até notícias, às vezes encontramos este efeito da primeira letra ser consideravelmente maior do que as outras e depois o resto do texto seguir-se. Portanto, temos aqui esta funcionalidade também. Pronto. E isto é o que nós temos a nível de tipografia para o parágrafo. Depois temos também aqui as dimensões, portanto, a nível de espaçamento, neste caso vertical e horizontal, portanto, aos outros elementos, já só temos um elemento, mas poderíamos ter mais. Portanto, se existir um bloco aqui em baixo, ele não começa imediatamente a seguir a esta linha vermelha. Se nós aplicarmos um espaçamento, vai haver então, lá está, um espaçamento e só começa o novo elemento a partir do final da segunda barra azul. Okay? Temos a barra azul de cima e a barra azul de baixo. O outro elemento só vai começar no final da barra azul de baixo. Portanto, é uma possibilidade então de nós aplicarmos um espaçamento entre vários blocos, se quisermos. Reparem, por exemplo, esta imagem aqui do lado direito e este texto não começam logo, ou seja, este texto não está aqui colado a esta imagem. Portanto, existe ou um espaçamento neste elemento ou um espaçamento neste bloco aqui, nestes elementos, que faz com que as coisas fiquem mais espaçadas entre o elemento que está em cima e o elemento que está em baixo. E lá está, se tivermos vários elementos uns ao lado dos outros, não é? Assim, horizontalmente, podemos também aplicar um espaçamento lateral. Temos aqui vários níveis, portanto, nenhum, minúsculo, extra pequeno, pequeno, etc, etc. Ou podemos fazer mesmo em pixels. Para termos ali uma... Imaginem que este é muito grande, este é muito pequeno, eu preciso de qualquer coisa intermédia entre os dois. Consigo fazer isso sem problemas. Tenho que aplicar aqui no tamanho personalizado. Pronto, isto é o espaçamento. E outra questão é a margem. Qual é a diferença? A margem acaba por ser dos limites do elemento para fora do elemento. O espaçamento é algo que é feito do limite do elemento para dentro. Vocês vão dizer, ok, mas isto faz depois crescer o tamanho do elemento. É certo. E vai ter mais ou menos o mesmo efeito do que a margem. Embora, aqui em coisas muito simples, nós fazermos espaçamento ou margem é mais ou menos a mesma coisa, mas se estivermos a fazer aqui construção de blocos mais complexos, podemos ter aqui uma diferença... Ou seja, ter comportamentos diferentes conforme nós fazemos um espaçamento ou uma margem. Mas para este efeito é a mesma coisa. Isto, para quem sabe um bocadinho de HTML e CSS, é o margin e isto é o padding. Um é para fora e o outro é para dentro. Pronto, isto é o que nós temos a nível de dimensões. Entretanto, a nível de borda, o que é que nós podemos fazer? A borda e o raio. Neste elemento vai ser um pouco mais... num parágrafo, dificilmente vocês vão aplicar isto, mas poderiam aplicar. Portanto, aqui a borda cria uma borda
de uma determinada cor que vocês podem selecionar aqui neste lado esquerdo. Vocês podem escolher a cor da borda que vocês querem aplicar, assim como a sua largura em pixels. Okay? E assim temos à volta deste elemento, cria-se aqui uma borda de uma cor personalizada. Agora, o que é isto do raio? O raio está relacionado com o ângulo que esta borda faz. Quando nós não especificamos nada e aplicamos uma borda, o que vai acontecer é que a borda terá o aspecto de um retângulo ou um quadrado, dependendo daquilo que vocês tiverem. Portanto, neste caso, e faz aqui alguns ângulos retos. Portanto, 4 ângulos retos. O raio, o que vai fazer é introduzir curvatura nestes ângulos. Ok? Portanto, se eu colocar um raio muito elevado, eu vou ter uma curvatura dos ângulos que compõem a borda. E posso fazer mais ou menos conforme a minha preferência. Ok? Portanto, isto, mais uma vez, para quem está familiarizado com algum componente de CSS, border e border radius. Depois, aqui nas avançadas, temos, entretanto, aqui uma âncora de HTML, porque, por exemplo, nós podemos fazer navegações diretamente para ou seja, como é que eu ia dizer? Nós podemos fazer navegações logo para uma determinada secção da página. Se eu tiver uma âncora de HTML sobre estas edições internacionais, por exemplo, e eu passar essa âncora aqui pelo URL, eu consigo navegar para a página e ser logo, o scroll vem logo para aqui. Okay? Em vez de carregar uma página cá em cima e eu tenho que ver o que é que eu estou a fazer e o que é que eu estou à procura, com a âncora da HTML vamos diretamente para este elemento. Bem? Depois, classes de CSS adicionais. Por vezes nós queremos aplicar mais personalização do que aquela que o WordPress nos oferece aqui e queremos aplicar uma ou outra classe de CSS a estes elementos. Mais uma vez, repetindo que o CSS é Cascading Style Sheets, é a forma que nós temos de personalizar ou customizar um determinado elemento em HTML numa página. Portanto, como é que eu hei de arranjar aqui uma analogia? Todas as páginas web são compostas por HTML. Portanto, o HTML, pensem nisto quase como se fosse uma casa. Portanto, se um website for uma casa, o HTML serão os tijolos que compõem a casa. O CSS vai dar então estilos a este website, portanto seria quase como a pintura da nossa casa, composta por tijolos, não é? Portanto, e depois teríamos também na web muito o JavaScript, que trata das animações e de alguma interatividade com o próprio website, mas isso vamos esquecer para já. Mas é importante termos esta noção. Cada coisa destas que aqui está é uma tag de HTML e depois tem outras tags aqui também envoltas e podem aplicar classes de CSS para atingir determinado aspecto gráfico que não conseguem fazer aqui com estas opções. Mas isto já estamos a falar de personalizações bastante mais avançadas do que aquilo que nós vamos explorar aqui. Tá bem? O objetivo não é vocês estarem a aprender CSS e injetar aqui, é nós fazermos isto de uma forma mais introdutória na construção do website. Obviamente que, se vocês tiverem curiosidade, quiserem aplicar esses conhecimentos e a procura de forma é que vocês podem aplicar CSS aqui, estejam absolutamente à vontade. Mas
não vamos dar muito ênfase a isto nesta UFCT. Ok? Pronto. O que é que eu ia perguntar? Dúvidas? Questões? Algo que queiram perguntar? Perceberam esta parte para já do parágrafo? Acho que sim. Sim? Ok. Isto depois, vocês quando começarem a criar as páginas e começarem a arrastar os elementos e tudo mais, vão surgir depois mais dúvidas, vão estar mais numa perspectiva de explorar estas questões. Mas é só para saberem mais ou menos o que é que podem fazer. Portanto, o parágrafo está tratado, vamos fazer aqui o título. O título são mais tags de HTML. Uma coisa importante. Nós temos aqui vários elementos já. Temos este, temos este. O que é importante? Existe aqui uma setinha que permite nós trocarmos a posição destes elementos face aos outros, acima e para baixo. Também podemos clicar nestes pontinhos e arrastar. Bem? Portanto, eu achei importante porque às vezes vocês agora fiz aqui uma coisa a meio ou no fim e agora quero colocar o outro elemento à frente ou atrás. Tem a possibilidade de fazer aqui a edição relativamente simples. Depois, título. Mais tags de HTML. Portanto, é um título parecido com este que está aqui em cima. Vocês podem colocar um H1, será do mesmo tamanho que este. Normalmente não se costuma fazer muito isto. Começa-se do H2 para a frente. Quanto mais alto o H, mais pequenino é o texto. Bem, são 6 níveis de headers que vocês podem utilizar. Tem a nível de personalização exatamente as mesmas coisas que o texto tem, portanto, o parágrafo, portanto, podem adicionar negrito, podem adicionar itálico, ligações, etc, etc. Muito embora isto sejam títulos, portanto, normalmente são headers, tem bold ou troca-se a cor ou tipo de letra, nunca se inventa assim muito aqui com estes títulos a nível de personalização, mas têm a possibilidade de o fazer se assim precisarem. Portanto, títulos e parágrafo. Lá está o título, será algo, como diz aqui nas próprias sugestões, introduza novas secções e organiza o seu conteúdo para ajudar os seus visitantes a compreender a sua estrutura. Portanto, são assim os cabeçalhos do nosso site. Neste caso, não necessariamente do nosso site, é desta página em concreto. Depois, lista. O que é isto da lista? Eu, entretanto, vou apagar estes elementos só para isto não ficar demasiado confuso. O que é isto da lista? Nós podemos, então, ter uma série de elementos numa determinada lista com um pontinho atrás. Portanto, eu posso fazer elemento 1, faço Enter, elemento 2, Enter, elemento 3, por aí afora. Portanto, eu tenho a possibilidade de fazer aqui o enumerar de um determinado número de elementos, não é? numa lista aqui com uns pontinhos atrás. Posso também personalizar a nível de tipografia, de dimensões, de borda e aplicar estilos de CSS a estes elementos. Ok? Portanto, é mais um elemento que vocês têm para utilizar. Portanto, isto é a nossa lista. O que é que vamos ver agora? Citação. Vamos apagar esta lista. Entretanto, vou apagar isto. Citação. A citação é nada mais, nada menos do que um local na vossa página que tem aqui esta barra do lado esquerdo, onde vocês colocam uma citação de uma determinada
uma determinada frase dita por outra pessoa, por exemplo, imaginando que isto seria uma página com uma entrevista ou uma reportagem ou algo do género, nós poderíamos estar aqui a citar coisas que X pessoa disse. E então nós poderíamos colocar, por exemplo, aqui entre aspas, hoje temos aulas sobre websites no code. E isto seria, por exemplo, um de vocês a dizer outro ou algo assim do género. Portanto, é uma citação que vocês podem aplicar. As citações têm exatamente o mesmo nível de personalização do que o parágrafo, o título, lista, etc. Depois, o que é que nós podemos também aplicar aqui? Código. O código é uma formatação aqui diferente para nós colocarmos código-fonte dentro deste elemento. Ou seja, para não estarmos a colocar código-fonte desta forma, temos aqui uma formatação diferente para o código-fonte. Eu posso, por exemplo, escrever aqui coisas em código e pronto. Normalmente quando se diz código estamos a falar aqui de linhas de código de uma determinada linguagem de programação. Portanto, no code 003, algo assim deste género, e tem assim uma formatação diferente daquilo que é o texto. Isto imaginando que estávamos a fazer aqui um blog sobre algo relacionado com tecnologia, programação, etc, etc, e queríamos dar aqui algumas linhas de código que o leitor desta página deveria executar, ou estamos a fazer um tutorial, uma coisa qualquer. Mas para darmos um destaque diferente na nossa página, utilizamos esta citação. Este elemento de código e formata de uma forma diferente, de forma a destacar-se daquilo que é o texto da nossa página e aquilo que é o código que nós queremos passar ao leitor. Okay? Depois, a nível de detalhes, nós podemos escrever aqui também resumos. Portanto, é um outro elemento que nós temos aqui. Imaginando que podemos escrever aqui um resumo. Este é um bloco de resumo e poderíamos abrir aqui temos a descrição do recebido. Portanto, isto depois abre e fecha e a pessoa pode fazer o collapse e o expand destes elementos. Portanto, a nível de personalização do próprio bloco que abre e fecha, temos a possibilidade de abrir por omissão, não é? Ou seja, começar sempre aberto, ou então temos a possibilidade de começar sempre fechado. Depois, a nível de avançadas, a âncora da HTML e as classes de CSS, isto a nível funcional. Depois temos também aqui a parte dos estilos, ou seja, isto como é um elemento que vai ter uma componente funcional e interativa, temos aqui opções mais funcionais. Como também precisa de uma componente mais de personalização, mais de estilo, temos aqui esta parte dos estilos para colocar as informações que queremos sobre a tipografia, as dimensões, etc, etc. Portanto, nada de novo face ao que estivemos a ver para o parágrafo, título, citação, etc. Isto é então um outro elemento. Eu vou pegar aqui estes e vamos ver os próximos. Pronto, o próximo, pré-formatado. E o que é que temos aqui? Texto que respeita ao seu espaçamento e separadores e que também permite estilos. Okay? Portanto, isto é uma forma que nós temos de
ter aqui uma formatação já padrão e que respeita ali uma espécie de aspecto que tem de ter obrigatoriamente este texto. De qualquer forma, podemos aplicar as mesmas configurações que aplicaríamos nos outros. A única questão é que vem pré-formatado. Destaque. Isto é uma citação, mas mais, como é que eu ia dizer, com um destaque superior face àquilo que nós tínhamos no elemento da citação. Portanto, aqui nós poderíamos dizer alguma coisa como: hoje é quarta-feira e adicionar autoria, autor. E tudo isto é então um elemento apenas, mas que está aqui com um destaque superior face àquilo que é o elemento da citação. Permite também adicionar opções de cor de texto, fundo. Permite também adicionar uma imagem de fundo. Isto também é uma coisa importante que as outras situações que não conseguem. E depois temos as mesmas personalizações de tipografia. Depois, destaque a tabela. Tabela é uma coisa também importante para nós aplicarmos numa determinada página. Portanto, nós conseguimos aplicar neste contexto uma tabela também em HTML com o que precisarmos. Portanto, indicamos o número de colunas que nós queremos, portanto, aquilo que será vertical, e o número de linhas, portanto, cada linha desta mesma tabela. Portanto, se eu quiser criar aqui algo como, por exemplo, tem 4 colunas e tem, por exemplo, 3 linhas. Significa que eu vou ter 1, 2, 3, 4 e vou ter 1, 2, 3. E aqui poderia colocar nada. Aqui poderia colocar um cabeçalho 1. Aqui cabeçalho 2. Cabeçalho 3. Linha 1. Linha 2. E poderíamos depois aqui colocar também valores. Se quiséssemos, por exemplo, ter um quadro comparativo entre cada uma delas, ou se queríamos ter uma tabela com informações. O que é que nós temos também aqui a nível das tabelas que podemos utilizar? Células da tabela com largura fixa, portanto, todas terem a mesma largura ou não. Uma secção de cabeçalho já mais destacada do que aquela que eu fiz aqui. E uma secção de rodapé também aqui mais destacada do que aquela que eu fiz. Bem, são aqui opções funcionais da tabela que nós podemos utilizar para personalizar. Depois, o que é que podemos personalizar mais? Podemos personalizar o estilo. Se queremos, por exemplo, e não queríamos estas linhas desta forma, podemos utilizar aqui as riscas e pronto, isto fica aqui com um aspecto um bocadinho mais apresentável. Podemos alterar a cor do texto, a cor do fundo, se queremos texto maior, mais pequeno. Temos também aqui nas dimensões espaçamento e margem deste elemento face aos outros e também aqui a borda que podemos aplicar. Neste caso não tem uma cor, mas eu vou colocar uma cor só para vocês verem isto, a diferença que isto faz. Okay? Aplica uma borda a cada célula da nossa tabela. Okay? Pronto, isto é a tabela. Depois, aqui o verso. Isto é muito similar àquilo que podemos fazer com a citação
ou é mais até parecido com a citação do que propriamente com o destaque. Portanto, insira poesia ou cite letras de músicas, utilize formatos especiais para o espaçamento. Portanto, podemos também aqui utilizar uma imagem de fundo, temos alterações de tipografia e poderíamos fazer aqui algo diferente. Portanto, é com esse efeito. Utilizar o editor clássico do WordPress, isto é para vocês poderem fazer as alterações em rich text. Lá está, isto era como seria feito anteriormente, mas atualmente temos aqui estes drag and drops que nos ajudam mais do que utilizar o editor clássico. Contudo, se houver alguma coisa que vocês precisam utilizar este editor clássico, tem aqui disponível, ou se estiverem acostumados a isto, também tem aqui essa possibilidade. Depois, isto é o que nós temos a nível de texto. Portanto, temos aqui formas de inserir texto numa determinada página. Agora, vamos ver o que é isto dos elementos multimédia. Relativamente ainda ao texto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Ok. Então pronto, vamos ver aqui o multimédia também. Esta parte da multimédia, nós podemos então ter várias opções. Nós podemos, só passando aqui rapidamente, temos as imagens, onde temos uma imagem, temos aqui uma galeria que são um conjunto de imagens, um áudio que nós podemos querer incorporar vídeo, etc. Como é que utilizamos isto? Portanto, vamos adicionar aqui uma imagem e vemos que não aparece nada. Clicando em cima da imagem, nós temos três opções. E é o seguinte: carregamos uma imagem, vamos à nossa biblioteca multimédia ou inserimos de um URL. O que é que isto significa? O carregar e o biblioteca multimédia. O WordPress tem a possibilidade de vocês armazenarem as imagens que querem utilizar no vosso website no próprio WordPress, naquilo que chama uma biblioteca de multimédia. E a biblioteca de multimédia serve para vocês colocarem lá imagens, vídeos, etc, etc. E depois poderem reutilizar esses elementos. Imaginem que eu tenho lá 3 ou 4 imagens que quero utilizar. Eu posso carregar essas imagens na minha biblioteca e depois utilizar aqui. Tenho também a possibilidade de fazer logo o carregar. Imaginem que eu quero adicionar alguma coisa que não está ainda na biblioteca, mas tenho o ficheiro no meu computador. Posso fazer o upload por aqui. Já vamos fazer aí um upload de uma coisa qualquer, para depois vocês verem quando for aqui a parte da multimédia. Ou então podemos inserir através de um URL. Portanto, se nós tivermos o link para a imagem, podemos clicar aqui e colar o URL que nós queremos. Imaginando que eu vou procurar aqui o WordPress, vou às imagens e quero utilizar esta imagem. Clico aqui nesta imagem. Posso fazer aqui com o clique do lado direito e Copy Image Link. Volto aqui e colo aqui o meu image link. Faço OK e tenho aqui a minha imagem. Qual é a preocupação que nós temos de ter? Sempre que nós referenciamos uma imagem por link, ela vai ser carregada a partir daquele link. Contudo, se o link mudar, se a imagem deixar de estar disponível, quer que seja, se aquele link sofrer alterações, isto deixa de funcionar em todo o local que esteja a fazer carregamento de imagem por link. Portanto, se eu estiver a utilizar esta imagem, estiver a carregar esta imagem por link
e de hoje para amanhã o link para esta imagem muda, desaparece, deixa de existir, esta imagem vai deixar de aparecer no meu website. Ao passo que quando estamos a tratar da biblioteca multimédia, conseguimos para já importar imagens que não estejam não estejam disponíveis na internet, assim como garantimos que aquela imagem, eu tenho o ficheiro daquela imagem, estou sempre a referenciar o ficheiro daquela imagem. Portanto, as minhas imagens no meu website nunca vão ter esse problema, nunca vão deixar de funcionar porque um link mudou. Agora, obviamente que é mais rápido nós tratarmos as imagens com o link. É mais rápido, não temos que garantir que somos nós a guardar aquela imagem, portanto poupa-nos espaço, entre outros benefícios, mas temos, obviamente, depois aqui o risco associado, que é, ok, eu estou a utilizar uma imagem emprestada, digamos assim, não é uma imagem que eu estou a fazer hosting, e como é uma imagem, passa a expressão emprestada, pode sofrer aqui alguma alteração que é fora do meu controle. Depois, o que é que nós temos mais? Nós podemos alinhar então a imagem ao centro, ou à direita, ou à esquerda, ou toda a largura, e isto fica assim maximizado. Temos aqui uma série de opções. Okay? Vou colocar aqui alinhar ao centro e mantém o mesmo tamanho. Depois, também podemos aplicar aqui um filtro bicolor. Podemos também, nesta imagem, aplicar um URL, ou seja, quem clicar na imagem é então navegar aqui para uma outra página, por exemplo. Temos também aqui o texto sobre a imagem. E isto altera para um bloco com a imagem como fundo, onde eu posso depois escrever coisas. Eu fiz Ctrl Z para voltar atrás também. Posso também adicionar uma legenda, imagem 1. Posso carregar esta imagem para a biblioteca multimédia, ou seja, já estou a fazer a leitura por link. Não quero estar a correr o risco de poder ficar sem imagem. Eu posso fazer então aqui o upload para a minha biblioteca e depois o que eu faço é ir à biblioteca multimédia e deveríamos ter aqui seção de ficheiros. Eu deveria ter aqui a minha imagem nova. Creio que isto deve ter tido aqui algum problema a carregar a imagem para a biblioteca. Mas de qualquer forma, o princípio é esse. Nós conseguirmos fazer upload da nossa imagem para a biblioteca de forma a passarmos a ter aquela imagem guardada. Substituir. Para nós podermos substituir o link desta imagem. Ok? Depois podemos, obviamente, apagar, etc, etc. Ora, a nível de alterações no próprio elemento da imagem, temos a possibilidade de indicar aqui texto alternativo que deve ser apresentado se a imagem não for possível de carregar. Depois, se nós queremos fazer um rácio diferente de imagem, portanto, em vez de termos o original, termos uma coisa diferente. Ok? Ou então customizarmos mesmo o tamanho que queremos na imagem. Imaginem que eu quero a minha imagem 100 pixels por 150. Isto fica assim cortado. Posso ter essa possibilidade. Se eu não fizer nada, também assume a mesma proporção. Também temos a possibilidade de aumentar a imagem e diminuir através destes pontinhos que vão aparecendo na própria imagem. Portanto, mantém sempre o mesmo rácio, mas tem a possibilidade de aumentar aqui e pronto, em vez de eu estar a escolher quantos pixels é que eu quero mesmo, ele vai-me dizer aqui, olha, 294, se eu aumentar agora um pouquinho, se calhar fica 296, 308, enfim, por aí fora.
Isto são então as possibilidades que nós temos com as imagens. Já agora vemos também a galeria, porque a galeria nós vamos precisar de carregar da biblioteca, pois é. Então a galeria vai ser aqui um conjunto de imagens numa determinada galeria. Mas já agora deixem-me ver se a biblioteca já tem aqui coisas. Não, não ficou. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer download de umas imagens, portanto save image as, e eu vou fazer aqui no meu downloads folder, ok, e vou fazer download desta, pode ser desta, isto fica aqui. E vamos fazer outra, pode ser esta. Save image as. Ok. Images 2. Ok. Então vamos selecionar aqui os ficheiros para fazer upload disto para a biblioteca. Eu vou aqui à minha pasta de downloads, vou selecionar todos e vou fazer aqui o upload. Portanto, estas imagens já estão na minha biblioteca multimédia. Depois, eu vou então selecionar os elementos que eu quero que apareçam na minha galeria, não é? Porque eu fiz o upload para a minha biblioteca, mas estou a fazer ao mesmo tempo a criação da galeria. Portanto, vocês vêm aqui criar a galeria. Então, eu vou criar uma nova galeria. Pergunta-me qual é então a legenda que eu quero. Se eu não quero legenda nenhuma, faço inserir galeria. E temos 3 imagens na minha galeria. Ok? Portanto, tenho aqui a possibilidade de inserir um bloco inteiro logo com 3 fotos. Se forem mais fotos, ele ajusta aqui o aspecto disto também. Obviamente que depois nós podemos aplicar margens ou espaçamentos diferentes. Vocês veem que ele colocou 2 em cima e aqui uma em baixo. Portanto, temos a possibilidade de depois personalizar esta galeria também. Pergunto, dúvidas, questões? Não. Não? Ok. Portanto, estivemos agora a ver como é que poderíamos adicionar uma galeria. Temos também as outras opções aqui no nosso separador de multimédia. Portanto, um áudio. Não vamos aqui incluir um áudio, mas essencialmente é um elemento aqui que vocês podem adicionar, onde vão à biblioteca multimédia buscar o áudio e fica carregado na página. Portanto, é uma forma de vocês incorporarem um player de áudio na vossa página. Entretanto, temos também aqui a possibilidade de adicionar uma capa, ou seja, esta capa, eu vou tirar aqui o áudio. Não, isto é da capa. A capa, portanto, vocês podem selecionar aqui, por exemplo, uma cor e escrever um título, ou então podem adicionar multimédia a esta capa. Portanto, podemos, por exemplo, utilizar este e escrevermos um título. Aqui reparem que o fundo ficou meio amarelado da cor que eu escolhi há pouco. Portanto, por aqui, exemplo de texto para uma capa. E tínhamos então aqui um elemento a ser colocado. Depois, o que é que nós podemos alterar a nível da capa? Blocos internos utilizam a largura do conteúdo, sim ou não. Depois podemos especificar aqui a largura do conteúdo.
por exemplo, colocar aqui 100 pixels, ou seja, o conteúdo é este pedacinho que aqui está. Assim, nós estávamos aqui a selecionar este elemento. Depois temos a possibilidade de ter um fundo fixo ou não, ser encolhido à parte que nós estamos aqui a trabalhar. Queremos um fundo repetido, isto acontece quando temos imagens muito pequenas e queremos repetir a imagem aqui, ou pôr um padrão ou uma textura que nós queremos repetir várias vezes. Temos também o ponto focal da nossa imagem. Reparem que isto altera aqui ligeiramente. E podemos deixar 50-50 para ficar ao centro. Reparem que, entretanto, eu tenho aqui um mais também, para além deste elemento de aumentar. Portanto, eu posso adicionar aqui um outro bloco dentro deste mesmo bloco. Portanto, imaginem que eu aqui ao lado queria colocar uma citação. Como é um elemento muito pequenino, é mais complicado ter aqui uma citação num espaço tão curto, não é? Este bloco, portanto, vamos pôr assim, sem a largura de conteúdo definida, e temos então aqui a citação. Portanto, exemplo de uma citação. Reparem que podemos continuar a adicionar blocos dentro desta capa. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é adicionar blocos dentro de um determinado bloco. Ok. Entretanto, o que é que nós podemos... ficamos fora do bloco para voltar a ter este mais de adição, não a este bloco, mas sim à página. Se clicarmos em cima do bloco. Uma boa forma de vocês perceberem se estão a carregar no bloco certo é fica aqui um highlight azul, uma borda que pronto, evidencia qual é o bloco que vocês estão a selecionar. Bem, quando clicam fora, isso acaba por não ser o que está highlighted e podem adicionar outros blocos. Pronto, capa. Ficheiro. Essencialmente para vocês terem um ficheiro feito upload. Imaginem que eu no meu site quero lá colocar um ficheiro qualquer. Para vocês poderem fazer download é através deste ficheiro que vocês podem fazer isso. Portanto, é uma ligação para um ficheiro descarregável. Entretanto, multimédia e texto é a possibilidade que vocês têm, por exemplo, de ter multimédia, ou seja, um vídeo, um texto ou uma fotografia e termos um texto ao lado. Portanto, podemos ir aqui, selecionamos uma fotografia e temos do lado esquerdo da fotografia, do lado direito o texto. Texto ao lado de uma fotografia. É uma forma rápida de nós conseguirmos atingir um look parecido com aquilo que está aqui do lado direito. Embora seja possível fazer de uma outra forma ainda. Depois podem personalizar, obviamente, estes elementos. Bem? Portanto, a nível de personalização deste elemento multimédia e texto, o que é que vocês têm? Podem ajustar o rácio do item para o texto. E tem aqui o mais, para poder adicionar mais coisas. Portanto, se eu quisesse adicionar um novo parágrafo, por aqui, exemplo de novo parágrafo. Pode também ser personalizado. O que é que temos mais? Empilhar em mobile. Portanto, se nós colocássemos isto numa vista muito curta, passar a imagem para cima e o texto para baixo. Portanto, isto seria aquilo que vocês iriam ver no telemóvel. Isso é uma coisa muito estreita e depois mais comprida. Entretanto, eu não queria assim tão pequeno. Reparem que isto é responsivo, ou seja,
conseguem fazer o empilhar nesta lista. Depois, cortar imagem para preencher, se nós quisermos, também é uma possibilidade. E até podemos depois também dizer o que é que fica cortado e o que é que não fica cortado. Personalização. Essencialmente a mesma coisa que nós temos com todos os outros elementos de texto. Isto é a imagem e o texto, ou neste caso o multimédia e texto. O vídeo, pronto, é essencialmente para vocês incorporarem um vídeo, um ficheiro de vídeo no vosso website também, na vossa página, e tem então a possibilidade de carregar através da galeria esse mesmo vídeo. Okay? Pronto. E a nível de multimédia, é isto que nós temos disponível. Portanto, podemos adicionar imagens, galerias, áudios, ficheiros, vídeos, enfim, temos sem número de opções que podemos utilizar para este efeito. E temos também, para nos auxiliar nesta questão, a biblioteca multimédia que vai guardar as coisas que nós queremos hospedar no nosso site. Portanto, se vocês quiserem hospedar alguma coisa numa página de um site, das duas uma, ou referenciam por URL ou então têm de ter esses elementos a serem carregados na vossa biblioteca multimédia. Quando vocês publicassem, imaginem, vocês tinham isto na vossa biblioteca multimédia, quando vocês publicassem o vosso website num host qualquer, esses elementos teriam de ser também lá publicados automaticamente com o vosso site para poder renderizar lá no servidor. Pronto. A nível da multimédia, dúvidas, questões? Não? Diga uma coisa, vocês estão-me a conseguir ouvir? Ok, e porquê é que eu pergunto isto? Porque eu estou aqui com um problema no Teams a pedir que eu tenho de fazer um novo login. E eu fiquei por momentos a pensar que porventura pudesse ter desconectado disto e não tivesse a receber notificações ou algo assim do género. Mas estão a ouvir, não é? Ok. Ok, bom. Então aqui não existem dúvidas para a parte da multimédia. Ok. Então vamos agora entrar nesta parte do design. E esta parte do design é onde nós conseguimos colocar isto um bocadito mais complexo, digamos assim. Depois temos aqui mais umas quantas coisas que podemos explorar, mas vamos ver então aqui o design. Eu, entretanto, vou apagar estas coisas todas. Portanto, esta galeria vou apagar. Depois isto, a capa vamos apagar, e este aqui vamos eliminar também. Pronto. Então o que é que eu tenho aqui no design? Primeiro que tudo temos os botões. Portanto, o que é que os botões fazem? São botões iguais aos que estão aqui, mas o que é que estes botões fazem? Têm a possibilidade de navegar para outra página, por exemplo. É uma forma de interatividade com um determinado website. O que é que nós vamos fazer? Vamos adicionar aqui o texto do botão. Texto do botão. O que nós queríamos que aparecesse no próprio texto. Depois, o que é que nós podemos fazer? Podemos configurar a largura do botão. 100% vai ocupar todo
o espaço que existe neste container. Uma coisa que vocês já repararam é que isto tem aqui umas margens que não permite vocês, pronto, transporem. Isto depois dá, obviamente, para editar, mas tudo é centrado aqui nestas margens da página. Tá bem? Portanto, este 100% não é daqui até aqui. É dentro de um limite pré-definido. Portanto, nós podemos fazer os ajustes. Depois, as âncoras de HTML e os estilos. Portanto, se queremos o preenchido, se queremos apenas contorno, cores, mais uma vez, opções de tipografia para o texto que está dentro do botão, etc. Okay? Agora, o que é também importante? Nós temos aqui a possibilidade de alinhar os itens ao centro, ou alinhamento também vertical. Podemos alinhar o texto dentro do botão à esquerda, ou à direita, ou ao centro. Portanto, conseguem ver isto aqui. Conseguimos adicionar então um URL que estamos a querer para outra página, por exemplo, este exemplo de página. Então, quando for carregado, vai navegar para este endereço. Já vamos ver isto depois a acontecer. Eu vou publicar, só para vocês verem a navegação propriamente dita. Portanto, este é o endereço e eu vou copiar o endereço para aqui. Portanto, isto é a minha página de teste. Se eu carregar, vocês veem que eu sou, então, reencaminhado para o exemplo de página. E depois posso voltar para trás e tenho o meu botão a funcionar. Portanto, é uma forma de vocês adicionarem navegação ao vosso website. Eu estou aqui a fazer navegação dentro do meu website, mas eu posso fazer algo como, por exemplo, google.pt. E se eu fizer algo deste género, sou reencaminhado para o Google. Portanto, vocês é que escolhem para onde é que querem que o vosso botão vos transporte, digamos assim. Se vocês introduzirem um URL, vai para esse URL. Se vocês quiserem fazer navegação dentro do vosso website, podem procurar aqui pelo nome da página. Por exemplo, a página de teste. Ou, não, a página de teste é onde nós estávamos. Ou o exemplo de página. Guardamos. E o cliente refresca. A partir deste momento, o utilizador, ao aceder à página de teste, carregar no botão, é reencaminhado aqui para este exemplo de página. Pronto. Isto é o botão tradicional que vocês podem utilizar. Contudo, dentro deste bloco que é adicionado, se nós selecionarmos o bloco propriamente dito, podemos adicionar mais um botão para ficarem lado a lado. Portanto, mais uma vez, temos o elemento botão e temos aqui o bloco superior, que são os botões. Portanto, podemos personalizar um botão especificamente, por exemplo, este ser 25% e este manter-se nos 50%. E aqui fazer, por exemplo, teste. Eu consigo personalizar cada botão e consigo também personalizar o bloco na totalidade. É também a orientação que eu quero, se quero isto à direita, à esquerda, ao meio, enfim, o que tivermos para... temos também a possibilidade de não permitir quebra de linhas dentro dos botões ou não. Este bloco na totalidade. Personalizando cada um dos botões, eu posso passar para aqui era, página, exemplo de página, e este passar para o Google. Portanto, seleciono o botão, URL, https, dois pontos, barra, google.pt. Grave.
Vou à minha página, refresco, exemplo de página, vai para o exemplo de página, Google, vai para o Google. Tenho este layout. Mesmo que isto expanda, fica sempre com aquele layout que aqui está. Bem? Dependendo pronto, daquilo que eu estou a tentar fazer. E aquilo que eu estava a tentar fazer era isto assim. Olha, isto então é o nosso grupo de botões. Agora, colunas. E as colunas é onde isto começa a ficar aqui um bocadito mais complicado. Nós podemos dividir um determinado espaço, nomeadamente este retângulo que aqui está, em X pedaços. Não é? E podemos fazer com que um pedaço seja maior do que o outro. E essencialmente o que isto vai fazer é criar um espaço para nós adicionarmos elementos para lá. Eu vou usar aqui este 50-50. Reparem que neste momento, eu neste bloco que aqui está, desculpem, deixem-me só deixar aqui de pesquisar tudo, mas manter este. Se eu selecionar este bloco e selecionar o bloco superior, eu tenho estas duas colunas. Okay? Está separado em duas colunas. Se eu clicar neste, posso adicionar aqui coisas. Se eu clicar neste, posso adicionar aqui coisas. Portanto, imaginem que eu posso adicionar aqui uma imagem. Eu vou buscar ao multimédia. Do lado direito, eu posso adicionar deixa-me cá, uma tabela de 2x2. O que é que acontece? Todo o bloco, não é? Todo o bloco superior é um bloco apenas dividido em duas colunas. Eu posso colocar mais colunas ou menos colunas. Mas para já eu tenho duas. Quando nós diminuímos, pronto, as coisas que lá estavam depois perdem-se. Portanto, tenham atenção a isto. E o que é que acontece? Eu posso adicionar elementos deste lado e elementos deste lado. Tudo isto dentro do mesmo bloco. É essencialmente aquilo que está a acontecer na página do livro. É essencialmente aquilo que está a acontecer. Aqui nós temos um título e depois temos este elemento e este elemento aqui deste lado. Portanto, eu posso fazer algo parecido. Por exemplo, aqui eu vou fazer... Eu vou apagar esta imagem. Pronto. O que é que eu vou fazer? Aqui vou pôr um parágrafo e deste lado vou pôr uma imagem. Portanto, vou à biblioteca multimédia, seleciono este. Aqui vou copiar este texto. E pronto, isto não tem o mesmo tipo de letra, não é? Mas, quer dizer, o tipo de letra é o mesmo, não tinha o mesmo tamanho. Mas reparem, neste momento eu já tenho uma coisa muito parecida com aquilo que está aqui feito. Só que, pronto, esta imagem é um bocadinho mais pequena do que esta, mantendo a proporção, não fica exatamente igual. Mas é um layout similar. Tem um texto e uma imagem do lado direito. E eu posso encolher e aumentar a imagem, posso pôr mais ou menos texto, etc. Da mesma forma que eu seleciono a imagem, selecionar o bloco superior, a coluna, eu posso adicionar ainda mais elementos aqui. Imaginem que eu quero uma outra imagem aqui. Então, eu vou à biblioteca multimédia e adiciono aqui mais uma imagem. E eu tenho outra imagem aqui empilhada. Se isto depois tiver tamanhos diferentes, ficam a mesmo aqui. Mas já adicionei duas imagens e um texto à esquerda, através do bloco das colunas. Portanto, eu adiciono um bloco, escolho quantas colunas é que eu quero, depois dentro dessas colunas eu posso adicionar novos elementos, novos blocos a essas colunas. E até poderemos fazer algo, como imagine que eu apago isto
e apago isto. E aqui eu vou adicionar, por exemplo, colunas novamente. E posso dividir ainda este em 2 pedaços. E ter aqui um parágrafo, qualquer coisa. E selecionar o bloco anterior. Não é este que eu quero. Eu quero esta coluna. Isto depois fica confuso para nós conseguirmos adicionar. Não é? Portanto, é exatamente aqui. Temos aqui e aqui. Ou seja, este é aqui e este é aqui. Não, sim, texto. E depois ainda podemos adicionar um bloco dentro desta coluna que aqui está. Mas eu dividi isto ainda em 2. Ok? Portanto, as colunas, nós podemos aplicar colunas a qualquer espaço. Normalmente, quando queremos começar a dividir, dividimos em 2 ou em 3, naquilo que precisamos. Mas se precisarmos continuar a dividir mais, também o podemos fazer. E podemos dividir aqui em 2 e depois aqui ainda adicionar uma imagem, por exemplo. Portanto, a personalização disto é muito grande. Okay? Temos a possibilidade de tornar isto com um layout assim bastante complexo depois de replicar. Okay? Mas é através desta forma. Portanto, as colunas serão algo muito importante para vocês utilizarem e conseguirem pôr isto minimamente apelativo em vez de ser só, como é que eu ia dizer, coisas umas em cima das outras, não é? Temos um bloco de texto, e depois mais um bloco de texto, mais um bloco de texto, e depois uma imagem a meio, e quando eu digo a meio, é mesmo entre os 2 blocos, centrado ao meio, aqueles layouts assim mais básicos. Podemos não fazer assim algo tão básico e conseguimos ter mais versatilidade neste aspecto das colunas. E ainda podemos adicionar aqui novas colunas à medida que vamos precisar. Para não se perderem nisto, o que é que eu recomendo? Selecionar um elemento, colocar o rato por cima e ver qual é que é o bloco superior. Este é o bloco que vocês estão a trabalhar, este é o bloco superior. E isto seleciona o bloco superior. Se vocês querem adicionar alguma coisa a este bloco, adicionam. Se vocês, ok, ainda não é isto que eu quero o outro bloco acima deste, bloco superior, e ele seleciona isto. Se eu apagar este bloco, vai tudo ser apagado. Fiz Ctrl Z para voltar. Se eu quiser apenas apagar este bloco da direita, eu posso selecionar a imagem. O bloco superior é este que está selecionado. Então é este que eu consigo apagar. E não apaguei o outro. Bem? Portanto, é importante para vocês perceberem o que é que está selecionado e conseguirem navegar entre as coisas. Selecionem um elemento e façam a navegação superior para conseguirem selecionar aquilo que está acima, num nível acima, e poderem a partir daí aplicar ou alterações aqui deste lado, não é? Ou adicionar novos elementos. Pergunto, dúvidas, questões relativamente aqui a esta parte das colunas? Ficou percebido? Ok, boa. Depois, o que é que nós temos mais? O grupo, juntar blocos dentro de um contentor. Portanto, mais uma vez, isto é um agrupador de blocos. Podemos ter aqui um grupo. Aqui podemos ir adicionando vários blocos. Ou seja, termos este bloco que criamos dentro de um contentor. Porque às vezes podemos precisar de ter estes elementos todos dentro de um contentor e depois centrarmos esse contentor e coisas do género. Okay? É importante também esta parte dos grupos. Serve para vocês agruparem coisas. Mais. O que é que nós temos? A linha. Portanto, organizar os blocos horizontalmente. Portanto, vai ser uma coisa similar àquilo que estamos a fazer com as colunas.
mas aqui podemos adicionar um parágrafo, depois podemos adicionar outro parágrafo, enfim. Temos, reparem que este ficou aqui e este ficou aqui e vai sendo adicionado sempre mais coisas a esta linha. É uma possibilidade que vocês têm também face às colunas. Eu acho que as colunas são mais poderosas, permite que vocês consigam dizer, ok, eu quero um rácio de 25, 50, 25, ou 33, 33, 33, ou 10, 20 e 70, enfim, as colunas têm mais possibilidade de parametrização do que a linha. Normalmente a linha é quando nós queremos 3 ou 4 ou 5 textos e pronto. Okay. Ou então algo assim deste género. Também podem atingir isto com uma linha. Ou seja, vocês vão ver que têm uma série de ferramentas que são complementares umas das outras. Às vezes vocês conseguem fazer a mesma coisa com duas ferramentas diferentes aqui, mas que vão dar o mesmo efeito graficamente. Okay? Mas às vezes há a preferência de utilizar de uma forma, gostamos mais da personalização que esta ou aquela ferramenta nos dá, ou então às vezes em casos mais extremos pode haver algum problema utilizando uma ferramenta que não acontece com a outra, porque a nível do HTML aquilo renderiza ligeiramente diferente, enfim, mas isso já estamos... Quando isso acontece, nós já estamos perante problemas concretos que nos vão fazer ter que trocar de uma coisa para outra. Para já não vale a pena estarmos a pensar nisso dessa forma. Depois, as linhas já vimos. Temos então também o empilhado. É a mesma coisa que a linha, mas, ou seja, vai adicionando umas coisas em cima das outras. Portanto, podemos adicionar aqui um parágrafo e podemos a seguir aqui este e adicionar ao empilhado um outro elemento. Okay? E reparem que se eu selecionar o item superior é o empilhado que eu estou a selecionar, em vez de serem dois parágrafos diferentes sem qualquer relação. Portanto, eu quando apago isto, apago todos. Bem? Só que um é horizontal e o outro é vertical. Depois, a grelha. A grelha é também uma forma que vocês têm de adicionar aqui uma série de elementos. Isto. Aqui uma série de elementos em grelha, lá está. Em vez de estarem a criar aqui umas colunas, podem fazer isto com a grelha. E não é necessariamente só imagem. Eu posso clicar aqui numa outra imagem e a seguir, como vocês veem, tem aqui o mais, eu posso adicionar qualquer coisa que aqui esteja. Seja a seguir um parágrafo, seja uma tabela, sejam colunas, seja uma citação. E temos esta grelha criada. É quase uma galeria de imagens, mas não necessariamente como uma galeria. Vocês também podiam atingir este comportamento com aquelas colunas que eu vos mostrei há pouco, e aqui também conseguem com a grelha. Entretanto, vamos passar aqui ao próximo momento. Portanto, já vimos linha, empilhado, grelha, o mais. O conteúdo antes deste bloco será apresentado no excerto da página de arquivo. Isto já é quando nós estamos com arquivos e pode não ser aqui muito útil para vocês utilizarem. Da mesma forma que a quebra de páginas. Depois, o separador cria uma quebra entre ideias ou secções com um separador horizontal. Por vezes isto pode ser necessário. Okay? Portanto, temos aqui este separador em que vocês podem, por exemplo,
fazer aqui uma separação entre esta parte de cima e esta parte de baixo, através deste separador. Bem? Portanto, é uma linhazinha que vocês podem utilizar. Depois, obviamente, que tem cor que vocês possam colocar, as dimensões como já vimos, aplicar outros, pode ser uma div ou um HR, mas achei aqui o HR, as classes de CSS adicionais, enfim, aquela personalização toda que vocês já conhecem. Também podem depois também subir isto, descer isto. Reparem que quando eu faço isto, ele sobe todo o bloco que aqui está. Se tivéssemos um empilhado com 10 elementos e eu fizesse isto, ele sobe os 10 elementos. Depois, um espaçador também é uma coisa similar entre o separador, mas pronto, tem aqui um espaçador que vocês podem utilizar. Serve, tem o mesmo propósito, separar coisas. Pronto. Entretanto, isto já resume todos os elementos, pronto, mais nativos que nós temos à nossa disposição. Depois temos aqui sim os widgets e depois temos aqui algumas indicações dos temas, já vamos ver isto, e conteúdos incorporados também vamos ver isto. Okay? Não vamos ver todos, mas vamos ver aqui alguns deles que pode fazer falta. Relativo aos elementos, pronto, assim mais básicos de uma página e como é que vocês os podem personalizar, os que têm funcionalidade, como é que podem configurar essa funcionalidade, etc. Pergunto, alguma questão que queiram colocar, algo que queiram rever, algo que queiram perguntar. Não? Ok. Então vamos ver os widgets aqui rapidamente nas nas páginas que temos. Portanto, os widgets essencialmente são blocos já pré-feitos, mas que já têm funcionalidades incorporadas e que vocês podem incorporar diretamente na vossa página. Imaginem, lá está, que este arquivo é então um elemento que vocês podem incorporar. Este arquivo, essencialmente, o que vai fazer é dar-vos um arquivo dos artigos que vocês têm publicados e por data, ok? Portanto, aqui vai-nos agrupar por julho de 2025. Se nós tivéssemos artigos do mês passado, iríamos ter aqui uma entrada diferente para junho de 2025. Eu vou guardar isto e vou-vos mostrar na página o que é que isto faz. A página de teste. Reparem que eu, ao carregar naquele link, eu sou então navegado ou direcionado para uma página onde eu tenho todos os meus artigos do mês julho de 2025 e só tenho um artigo que é este Olá Mundo, é aquele artigo que vem criado por defeito quando nós instalamos o WordPress. Portanto, são blocos já funcionais para nós termos ao nosso dispor. Em vez de nós estarmos a fazer isto e arranjar aqui uma forma de ir buscar os artigos que sejam daquele mês, etc, nós fazemos logo a inclusão de um widget que nos faz essa navegação. Podemos também adicionar um calendário e o calendário vai estar aqui marcado com as datas de publicação dos artigos que nós temos. Reparem que o dia 23 está aqui sublinhado. Porquê? Porque é o dia que eu publiquei este artigo. Vamos voltar aqui à página inicial. Temos
o calendário então, isto já na vista do utilizador, e eu tenho aqui a possibilidade de navegar para o dia 23 de julho de 2025 e ver os artigos que publiquei neste dia. Se tivesse mais do que um, apareceriam aqui todos os que eu tivesse publicado. Bem? E este é então o elemento do calendário. Depois, a lista de termos é para nós listarmos todas as etiquetas que temos. Podemos também listar as categorias, ou seja, quero aqui ter um elemento que me dá todas as categorias que o meu site tem a nível de artigos. Eu, em vez de estar aqui a alimentar isto manualmente, não, adiciono um widget que me vai dar todas as categorias do meu website. Okay? Portanto, eu voltando aqui à página principal, tenho aqui 100 categorias. Se eu tivesse mais categorias, apareceriam aqui automaticamente. Não há necessidade de eu ir a todas as páginas que tenham isto e adicionar manualmente. HTML personalizado é para vocês colocarem aqui o código HTML para ser renderizado na página. Essencialmente não vamos utilizar isto a menos que exista aqui algum motivo muito forte para tal. Comentários recentes, mais um widget que nós podemos adicionar e que vai renderizar todos os comentários recentes de um artigo. Okay? Também, mais uma vez, um widget para os últimos artigos, as listas de páginas que nós temos no nosso website, aqui um feed de RSS, normalmente isto está relacionado com notícias, mas atualmente isto pouco é utilizado. Pesquisa dentro do nosso site, shortcode, ícones de redes sociais e nuvem de etiquetas. Por exemplo, os ícones de redes sociais nós podemos adicionar aqui os que nós quisermos. Imaginem que eu quero adicionar um ícone qualquer para o Instagram. Eu tenho aqui o ícone do Instagram e posso a seguir dizer qual é que é o https algo assim deste género. E fico aqui com um botãozinho já personalizado para o Instagram. Podia navegar para um perfil qualquer à minha escolha e se eu carregar aqui em cima eu vou ser levado aqui para o site do Instagram. Não quero isto, quero voltar para trás. Pronto, e podíamos adicionar aqui tantos quantos quisermos. E é uma forma simples, reparem que isto fica logo com o ícone ou Spotify, fica logo com o ícone verdinho, ou Twitter, ou WhatsApp, ou agora o Twitter é o X, mas whatever. Tenho aqui a possibilidade de depois configurar estes todos no meu site. Portanto, é uma possibilidade de nós adicionarmos estas coisas de formas rápidas. Depois, essencialmente, esta navegação é a barra de navegação que nós já temos no próprio site. Podemos renderizar aqui se quisermos, o logotipo do site, ou o título do site, descrição, um avatar de um utilizador, títulos, excertos, enfim, isto são elementos já que vão aparecendo no vosso site e que vocês podem querer replicar numa determinada página por algum motivo e em vez de estarem, passa a expressão, a inventar a roda novamente, não, utilizam estes elementos do tema e lá está, estão a reutilizar as coisas que já existem no vosso website, mas numa outra página. Se vocês quisessem incorporar isso por algum motivo, normalmente não há assim grande motivo para o fazer, a menos que seja algo muito específico. Depois, só para terminarmos, incorporação. Nós podemos incorporar aqui elementos externos, ok? Portanto,
vou-vos dar aqui o exemplo mais que eu costumo pedir em alguns exercícios. Incorporação de YouTube. Vocês podem, deixem-me lá selecionar isto. Ou seja, vocês podem renderizar no vosso site conteúdo que esteja de forma externa, não é? Que não seja hospedado por vocês. Um exemplo é aqui o URL para um vídeo do YouTube. Portanto, eu posso colocar aqui um URL de um vídeo. Imagina, eu vou aqui ao IEFP e posso, imaginem, ter este vídeo institucional do IEFP. Eu vou abrir isto e vou fazer cópia e vou incorporar. Reparem que eu agora, se guardar isto, eu no meu site estou a poder incluir um vídeo do YouTube e posso ver aqui também. Não há necessidade de ser, obviamente, posso clicar aqui e vou watch on YouTube, mas não preciso de sair deste site para conseguir visualizar este conteúdo. O mesmo acontece de outras coisas do WordPress ou incorporação do Spotify. Imagina que eu quero incorporar aqui alguma playlist ou alguma coisa qualquer, posso fazê-lo. Enfim, temos aqui uma série de outras incorporações que já estão, de certa forma, otimizadas para o conteúdo que eu quero renderizar aqui, nomeadamente o do YouTube ou do Twitter ou o que seja, para isto aparecer na página de uma forma mais simplificada. E, portanto, isto é um dos elementos que, de vez em quando, também vou pedindo para vocês fazerem nos exercícios. E, essencialmente, a nível de ferramentas que vocês têm disponíveis para construir páginas web aqui no WordPress são estas. Agora, isto é aquilo que nós vemos conceptualmente, depois aplicar isto, ou seja, são ferramentas, sobretudo a parte das colunas e dos blocos e tudo mais, são ferramentas bastante poderosas e que vos permitem atingir praticamente qualquer layout que vocês queiram colocar aqui. Obviamente, nós estamos aqui a falar de animações completamente 3D ou algo assim do género, ou assim, layouts mesmo muito, muito complexos. Não é esse o propósito, mas conseguem rapidamente construir um layout até bastante personalizado daquilo que querem, pronto, daquilo que têm ideia. Okay? Dúvidas? Questões? Não?